Bom, pessoal, mais uma aula de estatística, né? Estamos estudando as medidas descritivas. Na última aula a gente fez um mapinha para poder identificar onde é que se encontra cada medida, né? E nessa aula vamos estudar a média. Então, a média a gente viu que é aquela medida de tendência central, né? Uma medida de posição de tendência central. Então, basicamente, a gente tem três tipos de média. A média aritmética, né? A média harmônica e a média geométrica. A média aritmética é aquela que a gente já está acostumado, né, a ver. Então, eu tenho aqui, né, que a minha média aritmética vai ser a soma de todas as observações dividido pelo número de observações. Ou seja, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, x1 mais x2, né, mais uma determinada quantidade de observações que eu vou ter, né, vou colocar aqui xn, tudo isso dividido por n. Então, daqui a pouco a gente vai fazer aqui um exemplo para ficar bem claro. Vamos só definir, né, cada fórmula. A média harmônica ela é calculada, né, invertendo a fração de cada observação, né, e a fração principal do cálculo. Ou seja, vou representar aqui com h, a minha média harmônica vai ser n dividido, né, por 1 sobre x1 mais 1 sobre x2, mais, né, 1 sobre xn. Então, aqui, né, dessa maneira, eu calculo a minha média harmônica. E para finalizar, pessoal, a média geométrica, né, é um método que utiliza a multiplicação das minhas observações, né? O cálculo é efetuado, a gente multiplica as observações, né, e extrai a raiz quadrada da potência equivalente, né, ao número das observações. O que isso quer dizer? Eu vou chamar aqui de G, tá? A minha média geométrica, ela vai ser igual a raiz, certo? Eu vou ter aqui, por exemplo, x1 vezes x2 vezes, né, xn. E esse meu n vai estar, né, na raiz, né, a potência equivalente, né, ao número de observações. Se eu tiver 3 observações, eu vou ter uma raiz, né, do cubo. Se eu tiver 2, vai ser a raiz quadrada, né? Então, a média geométrica basicamente é isso. Bom, pessoal, agora que a gente já sabe, né, o conceito de média aritmética, média geométrica e média harmônica, vamos fazer um exemplo básico aqui. Vamos pegar uma observação. Eu vou pegar aqui uma observação 2, 4 e 8. Só para a gente aplicar, né, e entender a diferença entre cada um. Então, a média simples aritmética, eu vou ter simplesmente a soma das observações. Então, eu tenho 2 mais 4 mais 8 dividido por 3. Então, eu vou ter 2 mais 4, 6, mais 8, 14. 14 sobre 3. Então, minha média aritmética vai ser 4,666, né? Encontrei aqui a primeira média. Vamos fazer agora a geométrica. Então, a geométrica a gente vai fazer a multiplicação, né? Eu tenho aqui que o meu n é 3, né? Porque eu tenho 3 observações. Então, eu tenho uma raiz cúbica de 2 vezes 4 vezes 8. Ou seja, né, a raiz cúbica, 2 vezes 4, 8. 8 vezes 8, eu tenho 64. E a raiz cúbica de 64 é igual a 4, né? Porque se eu tivesse aqui 4 ao cubo, né, eu tenho 4 vezes 4 vezes 4, que dá, né, 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Ou seja, é como se eu tivesse aqui a raiz cúbica de 4 elevado ao cubo, né? Então, simplifica e dá 4. Então, minha média geométrica é 4. E para finalizar, né, vamos fazer aqui a média harmônica. Então, meu n, eu tenho 3 observações, né? Eu tenho 3 dividido por 1 sobre 2, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 8. Então, eu tenho 3
vou colocar tudo na mesma base, né? 8. 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 1, 4. 8 dividido por 4, 2. 2 vezes 1, 2. Mais 8 dividido por 8, 1. 1 vezes 1, 1. Então, eu tenho que a minha média harmônica vai ser igual a 3, né, dividido por 7 sobre 8. Então, né, resolvendo isso aqui, repete a primeira vezes o inverso da segunda, ou seja, eu tenho 3 vezes 8 dividido por 7, tá? Que dá 24 sobre 7. Então, a minha média harmônica vai ser igual a 3,428. Encontrei aqui, né, as minhas três médias. Então, aqui a primeira, né, minha média harmônica, minha média aritmética simples, minha média geométrica e minha média harmônica. Né, considerando aqui o exemplo, né, que a gente pegou de 3 observações, 2, 4 e 8. Tá? E aí vem um conceito importante. A gente viu que as 3 médias deram diferentes. Né? Isso aqui vai ocorrer sempre. Sempre eu vou ter, né, que minha média aritmética vai ser maior ou igual que minha média geométrica, que vai ser maior ou igual que minha média harmônica. E quando é que ela vai ser igual? Ela vai ser igual quando as minhas observações forem todas iguais. Então, por exemplo, quando eu tiver uma observação 2, 2, 2, 2, por exemplo, então nessa situação aqui, né, eu vou ter que minhas médias vão ser, né, todas iguais. Fora isso, né, essa relação ela sempre vai ocorrer. A minha média aritmética vai ser maior que a minha média geométrica, que vai ser maior que a minha média harmônica. E isso foi comprovado aqui, né? Então, essa relação aqui, né, muito importante entre as médias. Bom, pessoal, estamos encerrando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like, siga o canal. Até a próxima e obrigado!